A palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou 3, Ele se faz presente. Aleluias. E Ele está aqui. Né? Agora nós vamos chamar uma pessoa que veio de longe, hein, irmãos. Lá da terrinha de Goiânia. Quem é daqueles lados lá daqui? Mas o que o menino está erguendo a mão aí? Você não é goiano, não. Você é candango. Você é de Brasília. É da terra do Piqui? Oh, Jesus amado. Quero chamar esse casal. Vem aqui o casal. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Um casal que a gente aprendeu a amar, já esteve conosco aqui, né? Um casal que prega a verdade, prega a palavra do Senhor. Pastor Joedson, né? O menino tá elegante, tá bonitão, hein? Aleluias. Ó. Tá chique. Né? A esposa, né? Aleluias. Pastora Silvana. A pastora Silvana, olha casal. E Deus quer levantar casais aqui para falar do Evangelho, para falar da palavra. É isso que Deus faz, irmãos. Não é fácil, é, pastor? Mas vale a pena. A luta é grande, mas a vitória é certa, irmão. E Deus vai nos dar vitória nessa noite, né? Eu tenho certeza, porque nessa noite, na madrugada, nós oramos. O que Deus vai usar o Senhor aqui vai ser tremendamente. Porque, além de eu conhecer o Senhor, saber que o Senhor tem vida com Deus, na madrugada, às vezes eu mando um WhatsApp para ele, estamos orando, estamos em oração. É assim que Deus quer com a gente, irmãos. Aquele que busca, encontra. Você tem clamado na madrugada? É na madrugada que a fiação é mais curta, porque está todo mundo dormindo, é mais rápida para chegar a Deus, não é, pastor? Né? É sacrifício, mas é mais rápida. Fica ligado para você ver o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós abençoamos, Pai, esse casal, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam tremendamente usados, Pai, na Tua palavra, no Teu Santo Espírito. Fala conosco. Nós precisamos alimentar da Tua palavra. E o Senhor os trouxe ele aqui. E o Senhor sabe que nesse altar só pisa quem o Senhor manda, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, enche ele da Tua glória, enche do Teu poder, Pai. Abençoa o pastor Joedson, Pai, a pastora Silvana, e dá vitória em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Está contigo agora, pastor. Se quiser falar os dois, pode falar. Vai falar os Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, queridos. Prazer muito grande estarmos aqui de novo. E parece que a igreja está mais ungida ainda, né, pastor? Que bênção, viu? O povo está aí atento mesmo, está aí participativo. Quantos casais, né? A igreja cheia, né? Com esse tanto de casal aqui. E quando vier a juventude, né? Todo mundo, né? Então, para nós é um grande prazer estarmos aqui nessa noite, especialmente, né, nesse momento tão sublime de algo tão extraordinário que é falar para casais. Não é mesmo, meu bem? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. Estávamos ansiosos por esse dia, por chegar esse dia. Todo dia olhava na folhinha. Todo dia esperando e estar aqui com vocês, nos alegrando na presença de Deus, esse momento de comunhão, esse momento de aprendizado, né, de cura, de libertação, porque eu sei que Deus vai fazer algo grande aqui. Já fez, né? Já começou fazendo, já começou falando através dos louvores, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Roberto e da pastora, como eu gosto de falar, Juliana Bombardi, essa mulher de Deus abençoada, essa igreja linda, esses irmãos abençoadíssimos que estão aqui hoje. Você sabia que Deus te escolheu para estar aqui hoje? Você foi escolhido de Deus para estar aqui. Então, isso é motivo de nos alegrar. Esse lugar lindo. Gente, quando eu cheguei, eu tive que ir ali olhar coisinha por coisinha, que eu sou muito curiosa. Já pensou a dedicação dos irmãos que se empenharam para estar aqui, enfeitando, né, ornamentando esse lugar. Olha, tudo com tanto carinho, essas mesas, aquelas coisinhas. Gente, para fazer cada coisinha daquela ali, é detalhe, é pequenininho, né? Demorou.
Então nós temos que louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, né? A irmã Renata e o irmão Edinho e outras pessoas também que os ajudaram, né? Estar ali confeccionando aquilo ali. E eu tenho certeza que está muito gostoso. Eu quero experimentar de um por um, porque com certeza está muito bom. E eu sei que Deus tem preparado coisas grandes para nós. E é maravilhoso estar aqui aprendendo, né, da palavra do Senhor, porque muitos não tiveram essa oportunidade. Eu mesmo venho de um lar, irmãos, muito desestruturado. Então, quando eu vejo pessoas assim, reunidas para aprender da palavra do Senhor, para dedicar esse momento assim, entre casais, né? É muito lindo, é maravilhoso, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente cresça cada dia, né? Que a gente aprenda mais e mais, que a gente melhore. Porque todos nós temos defeito, né? Eu não sou perfeita, meu esposo não é perfeito. Mas o Senhor, assim, né? Duas pessoas diferentes, Deus une e vai trabalhando e a gente vai convivendo e a cada dia o Senhor vai nos moldando. Eu admiro pessoas que falam assim, que nunca brigou. Ah, eu tenho 60 anos de casado, nunca briguei. Eu acho assim meio, pode ser que tenha, mas assim, uma briguinha, uma discussãozinha, às vezes tem. Mas o importante é estar nos arrependendo, perdoando, né? E aprendendo da palavra. E eu sei que o meu esposo vai falar muito aqui sobre isso. Mas como eu estava dizendo, do lar que eu vim, pessoas que não eram crentes, meu pai xingava muito, irmãos. Pensa num lar que xingava. Isso é tão ruim, atrapalha tanto, desestrutura tantos filhos. Eu quero acreditar que aqui não tem pessoas que xingam em casa, que falam palavrões, que briga, que xinga, porque eu quero acreditar que aqui não tenha. Porque eu quero falar para você que eu vivi num lar desse. Irmãos, eu cresci totalmente desestruturada. A cada série, eu era expulsa da escola. A cada série. Primeira, segunda, terceira, quarta. Aí quando eu cheguei na quarta série, a cidade que eu morava só tinha um colégio. E eles foram obrigados a ficar comigo. Quinta, sexta, sétima, oitava, até o terceiro ano. Que não tinha como mais me expulsar. Por quê? Porque eu vivia num lar de um pai que era muito mulherengo. Então, assim, era muita briga dentro de casa, era muita confusão. E isso, irmão, desestrutura os filhos. Gente, é uma coisa assim tão terrível a maneira que eu fui criada. Mas eu louvo a Deus, que eu já era casada, né, já tinha minhas duas filhas, a Amanda tinha 1 aninho, e o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, e eu fui servir a Deus, entreguei a minha vida para Jesus, e desde os 23 anos, criei minhas duas filhas na igreja. É totalmente diferente a criação de um lar que os pais servem a Deus, de outro lar que os pais não servem, de um lar que tem briga e de um lar que não tem briga. Irmãos, é totalmente diferente. Então, eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Eu louvo ao Senhor, porque Deus é fiel e te trouxe aqui nesta noite para te abençoar, para nos abençoar. E eu creio que Deus fará algo grande no nosso meio nessa noite. Glória a Deus, aleluia. É verdade, irmãos. Hoje nós estarmos aqui é um presente de Deus, certo? Porque encontros para trazer esse tipo de assunto é algo que pode mudar a história de uma família, é algo que pode mudar a história de um casamento, certo? Aqui eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui são pessoas que se respeitam, são pessoas que se amam, são pessoas que um dia fizeram um compromisso diante de Deus, de viverem bem, de viver uma vida segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. Para começar aqui, eu quero ler vários versículos aqui com a igreja, certo? Por que eu quero ler vários versículos? Porque nós precisamos, mais do que nunca, nos dias que nós vivemos, nós precisamos, pastor, pastora, nós precisamos acreditar na Bíblia. Certo? Porque, infelizmente, tem muitos cristãos que acreditam na Bíblia em partes. E se nós não acreditamos em alguma coisa, como que nós vamos viver aquilo? Então, quando nós acreditamos realmente na palavra de Deus e estabelecemos a nossa vida segundo o que ela dita,
segundo o que ela vai nos instruir, então não importa o que aconteça em nossa volta, não importa o que a mídia, não importa o que as pessoas intelectuais, não importa o que o mundo moderno ou pós-moderno, não importa o que é politicamente correto, tenta nos influenciar. Nós vamos andar segundo a palavra de Deus, porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa constituição espiritual, o nosso livro de regra, prática e fé é a Bíblia Sagrada. Então, se nós não acreditarmos neste livro, então nós não vamos conseguir viver uma vida cristã diante de tantas coisas que têm surgido nesses últimos tempos. Eu sempre tenho dito o seguinte: nós vivemos uma época, igreja, nós vivemos uma época, pastor, pode ser que os irmãos não concordem comigo, mas hoje, por exemplo, é muito mais difícil a gente ser um crente de verdade do que era na época da igreja primitiva. A igreja primitiva era perseguida, os cristãos eram mortos de formas cruéis, então foi um período onde era muito difícil se servir a Deus, mas os que serviram foram fiéis e viveram uma vida de integridade. Hoje nós temos tantos embaraços que nós achamos que estamos bem, nós achamos que nós estamos vivendo uma vida reta, mas quando a gente aprofunda, a gente adentra dentro da palavra de Deus, a gente vai ver que a gente está em descrédito, a gente está em débito e muito com o que realmente a Bíblia requer e nos ensina. Então eu preciso aqui de 5 casais. Eu e a minha esposa vamos estar lendo aqui um texto, alguns versículos. Eu gostaria que o pastor e a pastora lessem seguidamente outro texto, e aí eu preciso de mais 5 pessoas, mais 5 casais que tenham a Bíblia, que esteja com a Bíblia, e nós vamos fazer da seguinte forma: são textos, irmãos, que eu quero que eles fiquem gravados na nossa mente, para a gente poder dar prosseguimento ao que nós vamos falar aqui nessa noite. Então são versículos que vão embasar, certo? O conteúdo daquilo que nós queremos transmitir aqui nessa noite. Então nós vamos estar, eu gostaria que viesse aqui então à frente mais 5 casais que estejam com a Bíblia. E como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler o versículo, certo? O texto que for para mim ler, a minha esposa vai repetir a mesma leitura que eu fizer, e depois juntos nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos, e assim farão todos os casais. Pastor, eu vou ler, depois a minha esposa vai ler o mesmo texto, e depois nós dois vamos ler juntos o mesmo texto, da mesma forma, pastor, pastora, depois o casal, e os demais casais que vierem, eu quero que sejam voluntários e venham aqui à frente para nos ajudar. Sim, missionário? Tá, não, pensei que você queria uma parte aí. Então, veja só, projeta para nós aí, por favor, o primeiro item. Amanda, hoje eu fiz, a Amanda nos ajudou ali, e para facilitar mais aqui para a nossa vida, então está projetado aí, os irmãos aí, eu e a minha esposa, vamos estar lendo Atos, capítulo 5, versos 28 e 29, o pastor vai estar lendo João, pastor e a pastora, 17, 14 ao 16, depois o 15, versículo 19, e os demais casais, cadê os outros 5 casais que estejam com a Bíblia, que possam nos ajudar? Por favor, eu gostaria que viesse, ficasse aqui à frente e ficasse um microfone disponibilizado, certo? Amém? Glória a Deus. Então fala, enquanto esses casais vêm aqui à frente, eu quero assim deixar que você de repente faça aí dedique aí uma palavra de carinho um para o outro, assim, bem olhando nos olhos, certo? Para quebrar às vezes, eu sei que já foi quebrado aqui muito clima, mas dá aquela olhada profunda no fundo dos olhos e fala aquela palavrinha tão maravilhosa que nós gostamos de ouvir e o nosso cônjuge também gosta de ouvir. Qual que é? Eu te amo. Também te amo. Não é bom, irmãos? Parece que renova as nossas forças. Então aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de mais 2 casais. São 7 casais. Eu,
mais a minha esposa, o pastor mais a esposa, e mais 5. São 7, tá vendo? Os textos estão lá. Ok? Mais um casal, por favor. Aí. Completou? Glória a Deus. Amém. Então vamos para frente. Irmãos, nós vamos ler, como eu falei, nós vamos ler esses textos 3 vezes. Enquanto nós estivermos lendo, eu gostaria que vocês fossem meditando, certo? No que diz a palavra de Deus. Eu poderia pegar milhares de outros textos, mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pela sequência. Eu vou, e a minha esposa, o 1, eles o 2, o pastor ali o 3, certo? Depois 4, 5, 6. Então vamos aí, já localiza na Bíblia. Então o casal aqui vai ler 2 Coríntios 5,17. Depois o pastor lá vai ler Gálatas, mas a esposa Gálatas 2,20. Amanda mais o Felipe, Hebreus 13,8. O casal de lá, qual que é o nome? Gabriel e Carol. Vai ler 2 Timóteo 3,16, depois 2 Pedro 1, 20 e 21. E finalmente o casal de lá, que é Márcio e Érica, irão ler 1 Pedro 1, 14 ao 16 e Levítico 19, 1 e 2, certo? Então eu vou começar aqui, Atos dos Apóstolos, eu estarei lendo 5, 28 e 29, diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, escuta só, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Juntos. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pastor. Glória a Deus. Aleluia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E diz assim o 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Agora os dois juntos, vamos lá. Só o último. 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ô glória! Combinou as vozes aí. Uma carga. Aqui. Deixa eu falar. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eita, glória a Deus, aleluia. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1:20 e 21. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu vou ler o outro, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro 1:14-16, né? Levítico 19, 1 e 2. Como filhos obedientes, não vos conformamos com as concupiscências que antes havia em nossas ignorâncias. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, 1 e 2. Levítico 19, 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eita maravilha, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essas leituras maravilhosas e abençoadas. Deus abençoa, podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, fiz questão de ler aqui esses textos e ficou maravilhoso. Nossa, que sintonia dos irmãos, perfeito, viu? Todos. Pois é, uma carne só, né, irmã? Estou falando aqui, verdade. Muito lindo, isso aí já demonstra realmente sintonia, certo? Já é uma coisa que a gente vê que existe algo realmente muito forte entre os casais. Porque a gente sabe, irmãos, que muitos casais, eles não conseguem, às vezes, olhar nos olhos um do outro e falar uma palavra sem gaguejar, sem dizer algo assim maravilhoso, algo esplêndido. Não consegue, parece que bloqueia, certo? Às vezes tem até vontade de dizer, tem vontade de falar, mas não consegue. Agora, vamos entender. A igreja, o conceito igreja, inclusive, tanto no grego quanto no hebraico, é uma palavra que quer dizer eclesia ou eclésia, que traduzido diz chamados para fora, certo? Então, isso quer dizer o quê?
que nós fomos chamados de onde nós estávamos e, todavia, nós continuamos fisicamente aonde nós continuamos, todavia, espiritualmente, hoje nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós fazemos tudo diferente, porque hoje nós fomos tirados daquele convívio, daquele ambiente, daquelas coisas chamadas mundo ou coisas seculares. Quando nós lemos aqui o próprio Cristo dizendo o seguinte: estais no mundo, mas não sois mais do mundo. Então isso aqui abre, por exemplo, uma distância muito grande entre o que nós éramos e o que nós somos, ou pelo menos o que nós devemos ser, ou pelo menos o que nós tínhamos que ser, certo? E quando nós vamos para a palavra santo, entender o que é isso aí que Deus requer, inclusive no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, aonde a Bíblia diz o seguinte: sede santo, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Sede santos. Essa palavra santo, ela quer dizer separado. Separado de quê? Separado de tudo aquilo que Deus não agrada, que, traduzindo, chama-se pecado. A minha maneira de falar e a sua maneira de falar, ela é diferente do que as pessoas no mundo falam em termos de vocabulários, certo? Hoje nós temos que ser seletivos com relação àquilo que a gente diz, com aquilo que a gente fala. Nós precisamos ser seletivos com as nossas amizades, com o ambiente aonde a gente vai, aonde a gente frequenta, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, se nós não partirmos dessa premissa de que nós temos que entender isso, que a Bíblia ela é absoluta, que ela não precisa de recursos para que ela seja a palavra de Deus, ela não precisa de complementos, e o nosso Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo e para sempre ele vai ser. Então, quando nós estamos vendo e analisando, os irmãos viram que nós lemos aqui vários textos, e todos esses textos deixaram para nós bem claro que nós fomos chamados para fora, certo? Que hoje nós somos um povo no meio de um outro povo, nós somos uma nação dentro de uma outra nação, nós fazemos parte, certo, daqueles que são aqui nessa terra chamados de peregrinos. Por que a Bíblia diz que nós devemos colocar os nossos projetos, os nossos planos, sempre pensando no céu e nas coisas celestiais e nas coisas divinas? Porque nós somos cidadãos do céu. É para isso que nós estamos sendo preparados aqui e é para isso que nós estamos caminhando, é para chegar no céu. Então veja só, quantos casais que estão aqui hoje, que vieram de um lar cheio de problemas, de um lar cheio, às vezes, de tribulações. Quantos casais vieram de famílias desestruturadas? Talvez tem pessoas aqui que às vezes passaram por experiências horríveis, certo? Na juventude. Passaram talvez por experiências que machucou o coração, é uma dor profunda, é uma ferida que às vezes cicatrizou, mas às vezes, de vez em quando, ainda dói. Por quê? Porque nós viemos de um lugar aonde realmente as coisas nos machucam, é um ambiente onde as pessoas, por exemplo, elas têm alvos, elas têm propostas, elas têm pensamentos totalmente diferentes dos nossos. Então, quando nós somos crentes, quando nós somos cristãos, em tudo nós precisamos ser diferentes, nós somos modelos, nós estamos sendo observados, a nossa casa tem que ser diferente, o nosso casamento tem que ser diferente, o nosso relacionamento tem que ser diferente, a nossa conduta tem que ser diferente. Então a minha esposa abriu aqui ela contou resumidamente aqui as coisas que ela já viveu quando ela não conhecia ao Senhor Jesus. Então ela não saiu do ambiente
do ambiente físico, certo? Ela continua convivendo com as suas famílias, só que ela foi tratada por Deus. E hoje ela é uma luz que brilha nesse mundo de trevas. Hoje, então, ela é uma representante do Senhor Jesus para fazer a diferença aqui nessa terra. Então, veja só, se nós fôssemos entrar nessa onda de que as coisas mudam e que nós também podemos mudar, nós podemos mudar naquilo que não venha interferir a nossa relação com Deus. Nós podemos mudar naquilo que não venha chocar aquilo que nós queremos ou que estamos fazendo com a palavra de Deus, porque nós somos separados e fomos tirados deste mundo e dessa natureza. Então eu gostaria que projetasse aí para nós o tópico de número 1, aonde tem aqui o tema que nós vamos falar nessa noite. Então nós vamos trabalhar em cima de uma palavrinha, de um vocábulo chamado temor. Fala comigo, temor. Então, olha só, nós realmente tememos a Deus como convém? Será que nós tememos ou nós temos medo de Deus? Qual que é a diferença, por exemplo, entre ter medo e temer? Ter medo é não fazer alguma coisa por sentir-se ameaçado, certo? Então, às vezes, certas pessoas não passam de determinados limites porque eles têm medo das consequências ali, às vezes, serem muito drásticas. Às vezes, por exemplo, quando uma pessoa tem medo da outra, na ausência, ele age diferente do que ele age na presença. Por quê? Porque ele tem medo, certo? E o medo faz com que as pessoas realmente limite-se em tudo, em muitas coisas que eles vão fazer na ausência. Agora, quando nós temos temor, o que é temor? É reverência, é respeito. Aonde eu estiver, eu preciso entender que eu não posso ter duas personalidades. Aonde eu estiver, eu tenho que saber que tem um Deus que está me vendo, mas eu não devo fazer as coisas erradas por ter medo dele. Eu devo fazer as coisas certas por causa do respeito e da reverência. Sabe aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, isso já é às vezes natural. A gente, por exemplo, quando a gente tem determinado respeito, determinada reverência, principalmente por pessoas próximas, como o nosso pai e a nossa mãe, aonde a gente estiver, aquilo que a gente sabe que desagrada a eles na presença, a gente também vai lembrar disso quando a gente estiver ausente, quando a gente estiver longe. Certo? Às vezes uma palavra, por exemplo, que eu não diria na frente do meu pai, e às vezes ela escapola em algum outro lugar, na hora aquele negócio dá um negócio ruim, assim, dá aquele, parece que como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, mesmo o pai da gente não estando junto. Por quê? Porque nós nós aprendemos daquele jeito, nós temos reverência, nós temos, então, respeito pelo nosso pai, às vezes até em memória. Depois que ele não está mais presente, quantas coisas, às vezes, a gente continua fazendo, agindo, porque em memória do nosso pai. Isso é temor. Isso é temor. Então, veja só, ter temor de Deus é aonde nós estivermos, nós sermos a mesma pessoa. Nós sermos a mesma pessoa aqui dentro da igreja, a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa na escola, a mesma pessoa no lar. Ou seja, aquilo que passa dos limites que a Bíblia proíbe, que a Bíblia diz que não, a gente não excede. Por mais que venham com palavras, por mais que venham com ensinamentos, por mais que venham com persuasão, certo? Nos chamando às vezes de quadrado, nos chamando de ultrapassado, não importa o que vão dizer de nós, o importante é que a gente tem um Deus que é Pai, que a gente teme e que Ele não precisa nos dar nenhuma satisfação dos seus atos. A palavra dele está escrita e é incontestável, e Deus não abre precedentes para aquilo que ele diz que não é, se nós fizermos. E por que muitos casais hoje perderam a estabilidade?
Por que que muitas famílias, que são famílias que servem a Deus, que estão na igreja, que participam dos cultos, que participam das reuniões, mas dentro de casa é uma bagunça, perdeu o controle dos filhos, perdeu o controle da situação, ninguém respeita mais ninguém dentro de casa, dentro da igreja é uma bênção, mas lá fora, às vezes vive uma vida conturbada, uma vida tumultuada, uma vida cheia de problemas. Então, se nós não tivermos, acima de tudo, isso dentro do nosso coração, que é essa palavrinha chamada temor, inclusive em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Certo? Então, veja só, é muito forte isso aqui, o temor do Senhor. Por que que é o princípio da sabedoria? Porque nós, quando nós tememos a Deus, nós sabemos entrar e sair em qualquer lugar, a gente consegue entrar e sair de qualquer situação, a gente consegue viver uma vida reta, que todos olham para nós e veem em nós pessoas diferentes. Por quê? Porque o temor do Senhor está em nossas vidas. Às vezes uma pessoa que não tem nenhum estudo secular, é uma pessoa que teme a Deus, ela é uma pessoa sábia, ela tem tanta palavra boa, tanta coisa bonita para nos ensinar, tantos conselhos maravilhosos. Por quê? Porque dentro do coração dessa pessoa reside algo chamado temor de Deus. Vamos seguindo. Tópico 2. Respeito mútuo. Efésios, esse texto eu quero ler. Esse texto aqui eu quero ler com os irmãos, porque é um texto também que fala demais, fala muito. Fala muito. Eu quero aqui nessa noite deixar mais, é a palavra falar mesmo, irmãos. É Deus, é a Bíblia Sagrada. Porque essa é a palavra de Deus que muda a nossa vida. É a palavra de Deus que molda o nosso caráter. Certo? Então a palavra de Deus, ela é tudo que nós devemos temer, é tudo que nós devemos querer. E vamos ver aqui, então, Gálatas, capítulo 5, aliás, Efésios 5, né? Gálatas, Efésios 5, 22 ao 24, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também assim as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Irmãos, isso aqui é um texto que causa muita polêmica, às vezes a gente falar, certo? Eu sei que se não for baseado no que eu falei aqui no início, o temor de Deus nas nossas vidas, nós vamos achar que falar sobre isso aqui está ultrapassado, porque os tempos hoje são outros. Eu estou falando tudo aqui conforme a Bíblia Sagrada, certo? Eu estou falando aqui conforme a palavra de Deus. Não adianta, por exemplo, dentro da casa de nenhum, se existir uma inversão de valores ou de hierarquia. Então, olha só, aqui nós vemos Deus dizendo o seguinte: as mulheres não me apedrejem, é a Bíblia que está falando, que os maridos são cabeça, eles são líder, certo? Eles estão na posição de dar a palavra final, ainda que seja concordando com a esposa. Sim, você está certo, é isso mesmo, certo? Não tem problema, mas a última palavra tem que ser do homem, é uma hierarquia. Lá em casa, por exemplo, você não sabe. É lógico que a minha esposa, quantas e quantas coisas que nós fazemos, que ela é sugestão dela, certo? E quantas decisões que nós tomamos, que é ela que traz a solução melhor, tá? Mas é o seguinte, eu como homem, por que Deus é perfeito, irmãos? Por que Deus coloca essa hierarquia em um casal? O homem, certo? Aqui provavelmente tem psicólogos, tem pessoa assim. O homem, ele quase sempre, ele age com a razão. E a mulher já é com a emoção, com o coração. E com o coração a chance da gente errar é muito maior.
certo? Principalmente quando se trata em determinadas coisas. A mãe já vai agir, então, quantos casos que a gente sabe, eu mesmo tenho na família, muitos casos assim, que por causa da superproteção da mãe, os filhos hoje estão no mundo do crime, no mundo das drogas. Por quê? Porque a mãe sempre, não, tadinha, ela é uma criança. Então, o que acontece? É a questão do coração. Agora, o pai, às vezes tem hora que a gente tem que ser severo, a gente tem que falar, tomar uma atitude dura, mas a gente age com a razão, porque a gente sabe que aquilo vai trazer benefícios lá na frente, que essa pessoa depois vai nos agradecer. Então, quando nós olhamos nessa questão, por exemplo, aqui dessa hierarquia, veja só, dentro de casa, certo? Dentro do lar. Então, quando o casal tem filhos, então ele precisa entender como que funciona o sistema dentro de casa. Geralmente, o filho, quando o pai dá uma olhada assim, ele já sente que o negócio não está bom para ele. E para a mãe ele está sempre teimando um pouquinho mais, essas coisas todas. Por quê? Porque isso é uma coisa divina, irmãos. Isso é coisa que Deus estabeleceu. Certo? Não é feio, por exemplo, numa situação, não é feio, por exemplo, a gente voltar atrás, a gente recuar em determinadas ações também, de repente, porque eu sou o cabeça da minha casa, será que eu não erro? Mas eu tenho que ter a humildade, a hombridade de se confrontar, ou aconselhado a minha esposa, até meu filhinho menor que tiver, chegar, ó papai, o senhor excedeu, o senhor errou, tal, e tudo mais, realmente é isso, eu recuei, mas sabendo o seguinte, que eu não perdi o quê? Eu não perdi a autoridade. E como que a gente consegue, por exemplo, manter isso aqui, irmãos? Não é no bater na mesa e chutar a cadeira e falar assim, você tem que me respeitar, porque eu sou o homem da casa. Não, o respeito a gente não impõe, respeito a gente conquista, certo? E uma das coisas mais lindas para você conquistar o respeito e você conseguir, por exemplo, ser o líder numa situação, é você respeitando as outras pessoas. É você tratando elas com dignidade, certo? É você valorizando as coisas boas que ela faz. É quando, por exemplo, tem marido que às vezes, quando ele chega em casa, se a casa estiver suja, alguma coisa bagunçada, ele já chega chutando o balde. Mas quando está tudo limpo no lugar, ele não tem a hombridade de dizer, falar assim, meu bem, mas que coisa linda que está essa casa aqui hoje. Então, o que é isso? Como que essa pessoa vai ser um líder um dia? Ele não vai conseguir ser o líder dentro da sua casa, porque ele só sabe criticar, ele só sabe cobrar, certo? Ele só sabe apontar defeitos. Não é desse jeito. Até um filho, por exemplo, se errar, não podemos também chegar e fazer na bruta. Não, nós temos que chegar e conversar. Falar assim, olha, você vai passar por esse corretivo por causa disso e disso e disso. Papai, mas não faz isso comigo, não vou fazer mais. Fala, tudo bem, você não vai fazer mais mesmo, mas você vai passar por isso aqui, para você aprender que você nunca mais realmente deve fazer isso aqui mesmo. Então isso aqui é uma hierarquia que hoje no mundo, irmãos, hoje inverteu tudo. Inverteu tudo. Então olha outra coisa assim, por exemplo, que perde. Como, veja só, quantos homens hoje vivem debaixo da sombra da mulher? É a mulher que é a provedora da casa. Tudo bem, em algumas situações esporádicas, certo? Umas inversões aí de algumas coisas, e de repente a porta fecha para aqui, a esposa e tudo mais. Então o que acontece? Beleza, mas tem aquele que sossega, aquele que folga, certo? Que ele quer se ele não age com seu papel de esposo, se ele não é o provedor, se ele não... Como, irmãos, então é o seguinte, tudo tem regras estabelecidas, mas nós não podemos fugir disso aqui. Essa hierarquia divina aqui, Deus não abre mão dela. Deus não abre mão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um só, mas existe uma hierarquia divina que ela jamais vai ser quebrada. Certo? E o nosso papel também, veja só, vou dar um exemplo agora clássico. Mas é o seguinte, eu tenho muito mais experiência, eu tenho muito mais conhecimento das coisas do que o meu marido. Tudo bem, certo?
eu não estou tirando esse mérito. Não é essa questão que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o papel de liderança, de líder dentro de casa. Pode ser ter a mais alta graduação, e se ele se é casado com um que é indouto, com certeza ele vai ter condições de ser um líder dentro daquilo que ele precisa ser, dentro daquele contexto. Quantas pessoas, irmãos, que são aí empresários muito bem-sucedidos, que têm N funcionários, N empregados, que são muito mais graduados do que ele. No entanto, tem que chegar e falar: senhor, é assim e tal, ainda que o outro chega e não tem um conhecimento dele, mas é o seguinte, ele é o chefe, ele é o líder, certo? Então tem que obedecer, se não obedecer vai ser despedido. Por que que em casa nós temos que inverter os valores? Porque a sociedade está invertendo? Porque a sociedade está tudo de ponta cabeça? Põe isso na sua cabeça, irmãos, que eu acabei de falar. Entenda, esse mundo que nós estamos vivendo nele está de ponta cabeça. Não queira seguir nessa linha desse mundo. Não queira andar nessa mão do mundo, porque senão vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, com toda a certeza. Então, nós precisamos entender pontos e fatos. Então, a questão desse respeito. É tudo isso aí que nós estamos falando. Então, tem que ter o respeito, e o respeito gera exatamente essa hierarquia, uma hierarquia exercida com amor. Exercida com amor. Meu bem, quer falar alguma coisa nesse assunto? Então, vamos para o 3. Já dizia outro dia um pregador, foi em Goiânia, um pregador muito famoso aí, pregador Júnior Trovão, e ele pregou numa quinta-feira lá, onde estava cheio dos grandes homens das Assembleias de Deus, e aí ele pegou e falou assim: olha, eu não vou mudar nem uma vírgula daquilo que Deus mandou me falar aqui, ainda que eu nunca mais pregue no campo de Campinas, aqui em Goiânia. Falou: mas eu não vou mudar uma vírgula, porque às vezes o pregador resolve fazer a vontade das pessoas, e a pessoa, no fundo, ela está precisando de ouvir a verdade, certo? É o que nós precisamos de ouvir. Não é o que a gente quer ouvir, a gente precisa ouvir o que Deus quer falar para a gente. E não existe esse negócio de falar assim: olha, essa palavra, ela ia dar muito certo, ela ia cair muito bem no fulano, lá no casal tal. Se fosse, eles estariam aqui, né? Então, com certeza, não é. Transparência ou recíproca. Transparência, e ela tem que ter recíproca. Irmãos, vou abrir mais um assunto polêmico aqui, para falar com os irmãos, sobre internet, sobre redes sociais, sobre aparelhos celulares. Por que eu falei no início aqui para os irmãos que é uma das coisas mais difíceis hoje? Hoje está muito mais difícil da gente ser crente do que na época da igreja primitiva. Porque ali, por exemplo, você estava vendo os seus inimigos. Hoje, seu inimigo está aqui na sua mão, te matando às vezes, se a gente não souber usar. Certo? É uma das armas mais poderosas que o inimigo está usando hoje para destruir crente, para destruir família. Chama-se celular, chama-se redes sociais, chama-se internet. Por quê? Porque a internet hoje ela tem um acesso tão fácil, tão simples, porque os filhos hoje já não perguntam mais as coisas para os pais quando eles querem saber de alguma coisa. Eles vão direto para a internet, e às vezes eles podem pegar a informação errada. Então vai perdendo esse contato, pai, filho, esposo, às vezes quer saber algum detalhe sobre alguma coisa, ele corre lá e faz a pesquisa dele, então vai perdendo essa sintonia que chama-se família. E outra coisa, às vezes isso aqui é uma coisa tão séria, que às vezes dentro da casa tem 5 pessoas, e nenhuma conversa com a outra. Está cada um aqui num canto, falando de assuntos, às vezes banais, fúteis, com pessoas lá do outro lado do planeta que nem conhece, falando de assuntos que só Deus sabe o que está acontecendo, e as pessoas aqui em volta, eles às vezes não dão atenção. Nós temos um grupo de oração, inclusive nesse mês de novembro, de outubro. Um dos propósitos nosso e do que a gente vai fazer, 19 horas a gente desliga dados móveis e Wi-Fi,
dos celulares e só ligamos às 6 horas da manhã. Irmãos, pensa, pastor, foi uma libertação. Foi uma libertação. Nós fazemos leitura da Bíblia todo dia, leitura diária. Eu sei que eu já adiantei quase 2 livros. E a televisão também a gente desliga à noite. Sabe por quê? Porque agora a gente tem tempo para orar, a gente tem tempo para conversar. Quando nós saímos, por exemplo, agora isso aí eu já tinha tomado isso também como decisão, quando eu saio para reuniões de amigos, às vezes a gente vai comer uma pizza, vai sair em algum lugar, reunião de família, eu deixo meu celular em casa, não carrego, não levo comigo. Por quê? Porque é algo que está roubando exatamente essa coisa chamada comunhão, essa coisa chamada amizade, que é uma coisa tão gostosa, mas o celular está acabando com tudo, está fazendo tudo, está se tornando virtual. E agora eu ainda entro num assunto muito mais profundo e muito mais polêmico, irmãos. O que tem, por exemplo, de casais e de famílias que foram destruídas por causa dessa coisa chamada internet, por não saber usar, certo? Por não saber como usar. E nesse grupo nosso que a gente está, então, algumas pessoas disseram o seguinte: olha, eu não vou entrar porque eu não dou conta. E a campanha que a gente está fazendo é pelos viciados, certo? Para as pessoas que estão na dependência de algum tipo de vício. Então a gente está orando por essas pessoas que estão lá, da família tal, que está, então, para a libertação dessas pessoas. E aí várias pessoas lá, várias não, algumas, tiveram a coragem de dizer: pastor, eu não vou entrar nessa campanha não, porque eu não posso ficar sem o meu celular por causa disso, por causa daquilo outro. Eu falei: irmão, então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que incluir o seu nome aqui para Jesus te libertar desse vício, porque os viciados não vão entrar no céu. E a verdade é essa. Às vezes dói, é uma coisa que choca, fala: pastor, mas você é muito quadrado. Não, eu estou indo para o céu, certo? Então, é o seguinte, isso aqui é uma das coisas que mais se está destruindo pessoas. O que tem de crente, por exemplo, que está mergulhado na pornografia, nas conversas que não convém, é algo assim assustador. É algo assustador. O que tem de pastores, vou falar abertamente, o que tem de obreiros, certo? Que está viciado em pornografia através desses sites imorais e tudo mais, são muitos, irmãos, são muitos. O percentual é muito grande. E por quê? Aí é lógico que a pessoa vai esfriando. A mulher, por exemplo, ela vai ali. Quando a gente vai fazer uma foto para postar numa rede social, a primeira coisa que a gente vai olhar é se a gente ficou bem, se a gente ficou bonitinho, se é o cabelo, se está direitinho e tal. Você vai fazer sua foto bonita e depois você chega em casa, sua esposa está vestida de qualquer jeito, com o cabelo todo bagunçado, porque estava limpando a casa e tudo mais. Aí você vai começar a lembrar daquelas imagens que você estava vendo e você olha para ela, você quer ver a perfeição que estava naquela mulher lá, que por causa do Photoshop e outros recursos mais, e por causa dos filtros, ficou aquela beldade, aquela coisa extraordinária. E aí o que acontece? Quando você vê, você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Certo? E aí você começa a conversar com aquelas pessoas lá, você vai só ouvir coisas boas, coisas que você queria ouvir, e de repente, quando você pensar que não, seu casamento já foi embora, já foi para o buraco. Então eu quero te dar um conselho nessa noite, como homem de Deus, e dentro desse assunto que nós estamos fazendo. Se aqui tem alguém, por exemplo, que está deixando este grande mal estragar a sua vida, o seu casamento, eu quero te dar um conselho: fuja disso enquanto é tempo, clame pelo sangue de Jesus, seja transparente nas suas ações. Irmãos, uma das coisas que me ajudou e me ajuda muito é exatamente por isso. Eu e a minha esposa, a gente compartilha as nossas senhas, a gente compartilha as nossas redes sociais, a gente não tem nada que esconder um do outro. Qualquer hora que ela, minha filha, o Felipe, quiser pegar lá, o meu celular está lá, ele não tem nenhum código de senha para entrar, para visualizar o que eu estou vendo. E as senhas das minhas redes sociais, ela e todos eles têm o controle, sabe o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo e o que eu estou assistindo. Sabe por quê? Porque eu quero morar no céu, irmãos. Eu não estou aqui, eu estou aqui nesse mundo passando uns dias.
Eu estou aqui nesse mundo passando uns dias, nós somos referência, nós somos cartas lidas para o mundo, certo? Por isso que às vezes nós não vemos mais poder de Deus na igreja, porque o inimigo hoje ele tem poder de controlar a nossa vida, porque são brechas que nós abrimos, o nosso lar está bagunçado, as finanças estão destruindo, o emprego não dá certo, as coisas não vão bem, sabe por quê? Porque nós estamos servindo a Deus do nosso jeito e da nossa maneira, mas a nossa vida realmente não agrada a Deus. Por quê? Porque nós deixamos estas coisas entrar pela brecha, entrar dentro da nossa casa. Hoje as pessoas estão dando celular para uma criancinha de 5 anos e deixando ela fazer o que quer com o aparelho celular. Certo? Hoje a maioria dos pais estão terceirizando a educação dos filhos, sabe por quê? Porque hoje nós estamos no mundo do consumismo, onde a gente quer ter, cada dia a gente quer ter mais, e a gente quer que o governo cuide dos nossos filhos nas creches, e ali nós não sabemos com quem que está sendo cuidado, e coisas dessa natureza, enquanto que, por exemplo, o carinho de uma mãe, a presença de uma mãe dentro de uma casa, cuidando de uma criança, faz toda a diferença. Não tem riqueza neste mundo que pague a perdição de um filho, que nós estamos terceirizando a educação desse filho. Irmãos, eu me lembrei de algo que aconteceu alguns dias atrás. A gente estava lá em Morrinhos, e ele falando sobre a gente dar celular para criança, né? E a gente foi num estabelecimento lá, numa loja, um pessoal que não era evangélica, e nós admiramos muito a conduta daquela mulher. Ela falou que o filho dela já tinha 9 anos e pediu um celular, né, para ela. Aí ela pegou e falou para ele assim: você quer um celular? Ele falou: quero. Aí ela falou assim: quando você trabalhar, meu filho estiver grande, você trabalhar, e você compra, e você aproveita e compra um para a mamãe também. Eu admirei uma pessoa que não era evangélica, não é porque ela não tinha condição de dar o celular para o filho, porque ela não queria que o filho se envolvesse, ficasse viciado ali, com tanto joguinho, com tanta coisa, e perdendo o tempo de brincar, de estudar, de ter lazer, coisa que nós tínhamos, né, quando pessoas, né, da minha idade, que a gente brincava na rua, a gente brincava de bicicleta, de bola, de nadar. E hoje não, as pessoas estão ficando obesas de tanto só ficar em celular e comendo em celular, não tem vida, não tem lazer, não brinca mais. Então eu admirei aquela mulher não sendo evangélica e não dando celular para o filho, porque ela não achava correto. E outra coisa, a televisão, na casa dela, ela falou: na minha casa ninguém assiste Globo, não assiste a TV Globo, e os programas, ela falou que ela olha lá tudo para ser somente coisas que edificam para os filhos assistir. Um de 9 anos e o outro adolescente. Eu admirei, coisa que nós devemos copiar, porque a gente tem que aprender com as pessoas. Já pensou? Quem não é evangélico tendo essa conduta, esse pensamento, e nós evangélicos, muitas vezes deixando nossos filhos ver o que quer, com o celular na mão, menino pequenininho está lá batendo dele, o que você está vendo? Tem hora que você olha lá, as crianças escolhem o programa que ele quer assistir, vai no YouTube, é o que eles querem. E só Deus sabe o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo e o que está passando pela cabeça deles. Irmãos, vamos vigiar os nossos filhos, vamos vigiar os nossos adolescentes. Igual meu esposo estava falando aqui sobre senha. Esse negócio de ter senha é tão bom e tão importante que ajuda a gente a se policiar também. Porque se, por acaso, eu sentir um desejo de ver alguma coisa ali que eu não devo ver, eu já vou pensar: não, eu não vou ver, porque eu sou cristão e não devo ver. Mas se eu ver, se por acaso eu cair na tentação e ver, meu esposo vai saber que eu vi depois. Então, não, é muito importante isso. Vamos vigiar, irmãos. Jesus está voltando, vamos vigiar. Glória a Deus, aleluia. Então a gente não ouve falar mais essas coisas, irmãos. Por quê? Porque é careta, é cafona, é ultrapassado. Certo? Mas quantas pessoas mortas hoje, morta mesmo, irmãos, espiritualmente. Quanto crente espiritualmente morto por causa desse pequeno detalhe. Certo? E outra coisa, uma criancinha, eu vou abrir mais esse parênteses aqui para concluir essa questão do celular e desse fato aqui.
Uma criança é como você ir na loja e comprar um computador. Você vai trazer ele para casa com o HD virgem, não tem nada dentro dele. O que vai diferenciar desse computador seu com aquele prostituto, com aquela pessoa depravada lá, é o conteúdo que vai se colocar dentro daquele computador, na memória, no HD dele. A criança, da mesma forma, ela é um HD virgem. O que vai fazer dessa pessoa ter um caráter amanhã, depois, é o que o pai e a mãe vão colocar aqui dentro, ou o que o bruxo e a pessoa lá, o espírito, ou quem quer que seja, vai colocar, o pedófilo, vai colocar na cabeça dele lá nas creches, em tantos lugares aí, a gente sabe das coisas que têm acontecido. Nós precisamos abrir o olho, gente. Nós temos que entender que nós somos casais, que temos uma responsabilidade sobre as nossas costas muito grande. Nós precisamos mostrar para esse mundo que a fidelidade ainda vale a pena, que a verdade ainda vale a pena, que a sinceridade ainda vale a pena, que nós temos cumplicidades, como está escrito aqui em Amós: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Nós andamos juntos porque nós temos acordo, porque nós falamos a mesma língua, porque nós nos respeitamos mutuamente. Nós fazemos isso por quê? Porque está aqui dentro da palavra de Deus, e é gostoso quando a gente começa a praticar isso, irmãos. Quando a gente começa a viver isso na nossa vida, na nossa casa. A palavra de Deus também, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que ter cuidado com as companhias que nós andamos com elas. Nós temos que ter cuidado com quem que nós estamos, o que nós estamos ouvindo, as coisas que nós estamos falando, as piadinhas pesadas, as piadinhas de mau gosto, os palavrões e coisas dessa natureza. Alguém dizendo o seguinte: que é isso, rapaz, esse negócio de ser marido de uma mulher só, olha quantas mulheres que tem no mundo aí, você dá uma escapulidinha só, não vai ter problema não. Eu tenho certeza que você não vai prejudicar o seu casamento. São conversações que vão nos corrompendo. Procure conversar com pessoas que vai somar na sua vida, pessoas que vão te dar bons conselhos, pessoas que não vão ser como aqueles jovens que deram os conselhos para Roboão, e por causa disso a nação de Israel foi praticamente destruída naquela divisão. Antes deixaram de ouvir as pessoas certas. Valorize as pessoas mais velhas, honre as pessoas mais velhas, honre pai, honre mãe, ouça o que o seu pai tem para falar para você, ainda que você seja casado, naquilo que você às vezes tem decisão para tomar. Ouça as pessoas que te amam e querem o seu bem. Cuidado com as más companhias, porque senão amanhã ou depois o seu casamento foi para o espaço. E aí quando você olhar para trás, você vai ver o mal que você causou para você mesma. Quantas mulheres, esposas, que estão aí ouvindo fofoqueiras, ouvindo essas mulheres que não têm compromisso com família, que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com casamento, que elas são frustradas, porque elas não deram conta de segurar o casamento delas. Aí fala: que é isso, deixa, chuta o balde. Certo? Cuidado com quem você ouve. Conversa com seu pastor, conversa com sua pastora, seja amigo dele, seja amigo dos obreiros da igreja, que realmente são pessoas que vão te dar conselhos bons, pessoas que vão te ajudar a melhorar o seu casamento, a sua conduta, certo? Em todas as coisas. Não vai, é muito melhor você ouvir alguém te convidar: vamos passar a noite ali numa vigília, do que falar o seguinte: vamos ali para uma festa que você vai ver coisas maravilhosas que estão lá. Eu quero dizer o seguinte: nós precisamos ser seletivos com as nossas amizades e com as coisas que a gente faz. Influência familiar. Então veja só, tem coisas também que a gente não pode também deixar a influência familiar minar a nossa relação. Tem casais, pastor, que qualquer coisinha que acontece, a filha já pega o celular e já liga para a mamãe: olha, o meu marido falou isso assim para mim, o meu marido fez isso aqui desse jeito. Sabe o que acontece? Logo o pai e a mãe estão revoltados com o genro. Por quê? Porque quem quer ver a filha sendo maltratada ou coisa dessa natureza? Coisas pequenininhas que se resolvem entre os dois.
certo? Por isso que a Bíblia diz, deixará o varão, pai e mãe, quer dizer, tem que cortar o cordão umbilical, certo? Tem que cortar o cordão umbilical. É lógico que um conselho de uma mãe, de um pai, sempre vão ser conselhos bons, mas só naquilo que vocês não conseguirem resolver, porque vocês hoje têm uma família, vocês vão construir uma família, estão construindo uma família, vocês têm que saber lidar entre si nessas situações, nessas condições, certo? Quantas filhinhas estão voltando para casa por causa da superproteção, certo? Quantos filhinhos estão voltando para casa porque em casa ele tinha tudo, roupa passada, comida na mesa, ele não tinha que prover nada, estava tudo lá, mas chegou a hora de cortar o cordão umbilical. Agora é você, a sua esposa, construindo uma família dentro das bases sólidas que você aprendeu ou dentro daquilo que você sabe que tem que ser. Agora é uma nova história, é bola para frente. E quem já está cuidando dos netos, igual o meu caso, por exemplo, certo? A gente continua levando a vida, trabalhando, honrando-nos uns aos outros, e não vamos cruzar os braços até que Jesus nos chame. Não vamos parar no meio do caminho, porque agora a Amanda está criada, o Felipe está cuidando muito bem da minha filha, e assim por diante. Agora não, nós podemos folgar, nós podemos sossegar e tal. Não, a vida da gente, senão a gente morre, a gente não pode parar no tempo, a gente continua e fazendo sempre, ajudando pessoas naquilo que nós pudermos, e principalmente ajudando as pessoas a ir para o céu, que é o nosso papel de homem e de mulher de Deus. Nós temos que ajudar as pessoas a caminhar rumo a Canaã celestial. 7:4, né? Isso aqui eu vou dar só passar o tempo, parou praticamente. Isso aqui a pastora já falou, hoje aqui. Irmãos, pensa nisso aqui. Isso aqui eu quero que a minha esposa dê um testemunho aqui agora sobre esse detalhe aqui. Orar juntos, escuta só. Escuta só. O que isso a profundidade disso no mundo espiritual. É muito importante orar junto. E Deus ouve, né? Um orando, Deus ouve, dois juntos, muito mais, né? Algum tempo atrás, a gente estava passando assim, por uma luta muito grande financeira. E a gente estava precisando mesmo. Aí nós combinamos que a gente ia fazer uma campanha de oração de madrugada. Irmãos, e orar de madrugada não é fácil não, né? Eu acho difícil também. E a gente fez uma campanha de 7 dias orando de madrugada. Quando terminou os 7 dias, Deus tocou no coração de um primo do meu esposo, e esse primo deu esse dinheiro para nós, falou assim, ligou para ele e falou assim, Joedes, eu depositei um dinheiro aí para você, e o dinheiro que nós estávamos precisando, uma campanha de 7 dias. Então Deus move, quando a gente ora junto, Deus age mesmo, Deus move mesmo, seja qualquer que for a situação. No nosso caso foi financeiro. O nosso dinheiro que nós precisava, o Senhor entregou na nossa mão, porque Deus é fiel e Deus nos ouve, e Deus te ouve. Faz um propósito com a sua esposa, faz um propósito com o seu esposo, de orar. Eu não sei qual é a causa, qual é a sua necessidade, qual é a dificuldade que você está passando, a causa que talvez você pensa que é impossível, para o Senhor não é impossível. Ora junto, que Deus vai resolver no nome de Jesus. Irmãos, isso acho que foi em 95, no ano de 95, não era pouca coisa não, era R$ 2.500 na época. R$ 2.500 era o que a gente precisava, e esse primo não sabia de nada mesmo. De repente ele ligou lá, seria hoje no mínimo R$10.000 hoje, 2.500 naquela época, certo? Assim, do nada, para a gente pensar assim, mas é a oração de um casal que ora junto. E nossas meninas, elas cresceram com a gente fazendo o culto doméstico na nossa casa, lendo a Bíblia. Essas meninas aí, elas leram a Bíblia, acho que antes de ter 10 anos, elas já tinham lido a Bíblia toda. Certo? Então o que acontece? A gente orava junto, em família. A gente sempre, antes de dormir, a gente gostava de ler o Salmos 4, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A gente orava junto. Eu levantava de madrugada e ia lá e impunha as mãos sobre as cabeças delas, e a gente orava. Era uma participação. A gente deve orar pelos filhos, com certeza, irmãos, mas orar com os filhos ainda é muito mais importante.
É todo mundo junto, certo? Com o mesmo propósito, com o mesmo parecer. Vamos, 5. Empatia, amor. Tem muitas pessoas que morrem de amor, mas nunca demonstra isso, certo? Às vezes a pessoa fala, eu não preciso falar não, você sabe que eu te amo. Precisa falar sim. Precisa verbalizar, isso é importante, isso é saudável, isso alegra o coração. A minha esposa é o seguinte, é tão interessante que quando a gente vai para qualquer lugar, principalmente para a igreja, se ela colocar uma roupa, só de eu olhar, ela já sabe que não ficou bonita como ela poderia ficar. Também, não é? Então é o seguinte, veja só, irmãos, o quanto isso é importante. E quando vem, por exemplo, assim, que eu não falo para ela, falo, não, meu bem, mas você está linda, hein? Aí depois, na hora que chega em casa, às vezes eu vou falar, falo, não, agora já passou de hora. Tinha que ter falado antes. E muda mesmo, isso faz uma diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Certo? Então o que custa, por exemplo, de repente você chegar lá, eu nunca dei flores para minha esposa, ela já cobrou sobre isso. Mas, irmãos, quando eu passo na porta de alguma loja, de algum lugar assim, que eu vejo alguma coisa que eu sei que vai ser uma coisa boa para ela, que pareceu que é a cara dela, certo? Se eu tiver, pelo menos, crédito no cartão de crédito, eu não deixo sem levar. Então é o seguinte, não é só em datas específicas, irmãos, isso é saudável, isso é importante. A esposa também fazer a mesma coisa, certo? Às vezes uma caneta que não seja azul, certo? De repente já é importante, certo? Você dá um presente com amor, com carinho, um chaveirinho, coisa, sabe, quase insignificante, mas isso faz uma diferença, isso põe uma chama no casamento da gente, sabe, isso assim traz uma alegria, não é? Também, né? Então, meus irmãos, eu sempre falo o seguinte, olha, quando você vê uma mulher mal-humorada, quando você vê uma mulher amarga, você pode buscar nas raízes, porque provavelmente o esposo tem responsabilidade nisso, certo? Provavelmente tem responsabilidade nisso. Tem mulher que é mara mesmo, às vezes, né? Mas não são, mas é 2, 3%. As outras que você vê triste e nervosa, aquela mulher nervosa, está faltando aquele detalhe a mais que o homem não está correspondendo, certo? É verdade. Então, exatamente, e a esposa também. Às vezes é aquele marido que chega no trabalho chutando os cachorros, chutando os empregados, todo mundo sempre mal-humorado. Por quê? Porque está faltando alguma coisa dentro de casa que não está correspondendo. Certo? Então a gente precisa falar sobre isso um com o outro, irmãos. A gente precisa conversar. Eu sei de pessoas, irmãos. Eu sei de pessoas, já ouvi em casa, inclusive minha esposa outro dia contou sobre isso. É um casal que já está casado, parece que há não sei quantos anos, é muito tempo. E a mulher diz que nunca teve prazer na relação com o marido. Por quê? Que tipo de coisa é essa? Porque o cara não está nem aí, ele quer se satisfazer só a si próprio, e não interessa. A gente tem que descobrir ponto fraco da esposa, a gente tem que ter preliminares. É melhor a gente ter, às vezes, se relacionar numa intimidade dessa aí, uma vez por semana, com qualidade, do que todo dia de qualquer jeito. Certo? Tem que ter qualidade, lógico que tem. Então a gente precisa entender isso, o quê? Isso é alimento para o casamento. O semblante da gente no outro dia é diferente. Até o corpo, irmãos, não é sério, até o corpo da gente fica mais leve. A gente tem mais disposição no dia seguinte, pastor. Pois é. Mas não é verdade? Ué. Então é o seguinte, tem que conversar, irmãos, esse assunto. Falei, aí, meu bem, conseguiu, deu certo aí, você alcançou também a vitória, a bênção? Não, alcancei. E aí, meu maridão, você chegou lá? Não, cheguei sim, beleza. Então, não é? Tem que ter, é aberto aí. Aqui, quer ver, eu estava falando aqui, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter transparência nas coisas, não é? Então é isso, às vezes tem mulher, por exemplo, que sente muita dor, então, quer dizer, tem que achar um jeito, ela não vai sentir o prazer nunca, por quê? Porque a dor é maior, então tem que ver o que está acontecendo e conversar e resolver. Às vezes alguma enfermidade, alguma coisa, então são muitas coisas que a gente não pode dar uma de sistemático demais da conta e não tratar dessas coisas. Vamos para o 6º e vamos terminar agora. Pastor, eu estou
Perdoar, certo? Perdoar, irmãos, esse negócio aqui, se não existir o perdão dentro de um relacionamento, não tem relacionamento que fica de pé. Não tem, irmãos. E é como a minha esposa falou aqui, se tiver um casal que nunca brigou, é algo assim, é um milagre de Deus. Porque lógico que tem briga, que tem contento. Tem hora que eu vou te falar, igual assim, tem hora que eu peço para Deus, igual usa-se muitos lá, né? Tem hora que eu peço para Deus que Deus me dê graça, porque se me der força, o negócio não vai ficar bom. Né, pastor? Então isso é a graça. Tem hora que a gente tem da vontade assim de estrangular mesmo. Isso nós somos seres humanos. E como seres humanos isso acontece. Certo? Mas o que acontece? Tinha um casal, disse que esse casal é o seguinte, toda vez que eles brigavam, a cama deles, eles fizeram um processo lá, que colocava-se uma tábua, bem no meio. Toda vez que eles brigavam, eles colocavam a tábua aqui no meio, dividindo. Aí um para um não encostar no outro de jeito nenhum, certo? Às vezes aquilo ali ia semanas, ia meses ali, aquela tábua colocada ali dos dois. Aí eles tinham dado uma briga daquela bem pesada, no terceiro dia mais ou menos, a mulher gripou e ela deu um espirro. E quando ela espirrou, ela fez atchim! Aí o marido do outro lado disse assim, saúde. Aí ela falou assim, é de coração? Ele é. Foi, então tira a tábua. Entendeu? Faltou só uma coisinha para resolver. Então tira a tábua, é de coração? É. Tira a tábua. Pronto, fez as pazes. Então tem hora que o que precisa? Tem hora que a gente precisa dar uma assim, às vezes a gente mesmo está ofendido, certo? Mas aí, ou então a gente ofendeu o outro, aí também esse jeito passa e dá aquela piscadinha assim, mesmo que não seja correspondido na hora ali, mas a pessoa já vai quebrantar um pouco o coração, já vai dar aquela quebrantada, dá aquela esbarradinha assim, entre aspas, entendeu? Assim, providencial, perdão, desculpa. Isso. Então quebra o gelo e pede perdão. A Bíblia fala o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer ver? Quando chove, quando o terreno está molhado, uma terra está molhada, é fácil você furar aquela terra para você fundamentar uma base de uma casa, do que quer que seja, fica fácil, porque a terra está mole, mas vem o sol e pega aquela terra mole, aquela terra fica como pedra, fica muito mais difícil. O que você faria dentro de uma hora, você vai gastar uma semana para fazer a mesma coisa. Da mesma forma é a questão do perdão, irmãos. Na hora, por exemplo, que aconteceu, ou assim, rapidinho, ainda o terreno está mole, está facinho de você resolver, mas se passou 1, 2, 3 dias, aí aquele negócio vai ficando endurecido, você fala, sabe uma coisa, não vou pedir perdão é nada, eu estava certo, não vou mexer com esse negócio não. E aí o que aconteceu? O sol se pôs sobre a vossa ira, ela ficou lá debaixo, e você agora vai ter dificuldade de resolver o problema. Então, quando acontecer isso, resolve o mais rápido possível, certo? Dá esbarradinho o mais rápido possível, fala saúde o mais rápido possível e tira a tábua e resolve, né, pastor? Ué, não é? E pronto, certo? Nós somos uma só carne. Se o outro está sofrendo, quer dizer, eu estou sendo atingido também. Aí depois, que chegar em casa, né, ou que for dormir, não encosta em mim, aquela coisa, às vezes o outro está... Aí já viu, né? Aí vamos para o último ponto dessa noite para a gente fechar. Irmãos, hoje em dia virou moda entre os cristãos isso aí, divórcio e separação. Virou moda entre os cristãos. Hoje o índice de divórcio entre os cristãos está equiparado já com as pessoas do mundo, para os irmãos terem uma noção. Agora, minha esposa vai ler aqui para nós Mateus capítulo 19 e o versículo de número 3. Eu falei para os irmãos aqui no início que nós íamos falar a partir do momento que nós realmente venhamos a temer a Deus como convém,
certo? Se nós não tivermos o temor de Deus, a gente vai achar que isso aqui não tem muito a ver mais. Mateus capítulo 19, verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Agora vai para o 19, 7, do 7 ao 9. Mesmo capítulo 7 ao 9, versículo 7 ao 9. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Porque que no princípio qual que era a lei? O que Deus uniu, não separe o homem. E quando Jesus fala por causa da dureza do vosso coração, Jesus está dizendo o seguinte: porque ainda que você ou ela fossem traídos, vocês deveriam buscar o perdão, um perdoar o outro a partir do momento que teve o arrependimento. Mas vocês são um coração muito duro, e porque isso aconteceu, vocês não conseguem perdoar. Então, por causa disso, por causa da dureza dos vossos corações, porque Jesus sabia das nossas fraquezas, que como seres humanos, todos nós somos fracos, mas ele estava dizendo o seguinte: o bom seria se vocês perdoassem, mas como vocês não podem perdoar, não conseguem perdoar, então dá carta de divórcio. É a única vez que está. Então, 9, por favor. O 9 é muito importante. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E quando nós vamos para Apocalipse, lá deixa muito claro que ficarão de fora, não entrarão no céu, os adúlteros. Então, se separou, certo? Que não foi por causa dessa coisa chamada adultério, vai casar com outra e vai adulterar, e adúltero não vai entrar no céu. Então é o seguinte, irmãos, é muito profundo isso, não adianta. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Ela não muda. Mas o meu pastor, eu conheço um pastor que casou 10 vezes, pode casar 50, 100, mas a Bíblia diz que isso não é lícito, que Deus não permite, não tem a liberação de Deus. Então é o seguinte: é melhor ficar comendo arroz com feijão, mas na certeza de que você vai ser feliz na glória com Cristo, do que você procurar aventuras aí pelo mundo afora, e depois, quem não vai para o céu, vai para onde? Para onde? Pois é, eu não quero ir para lá não. Eu não quero ir para lá. Certo? Então, é muito sério. E, finalizando, não olhe para maus exemplos, olhe para a Bíblia, porque Jesus fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, de Jesus. Eu não sou crente como se diz, do Maria vai com as outras. Eu sou crente na Bíblia, eu preciso ler a Bíblia e examinar. Então, o que acontece? Hoje, o tempo que nós estávamos falando, está sendo roubado o nosso tempo, até da família, dos filhos, através dessas interações aí, celulares e coisas mais. Se nós não temos tempo nem para a família, nós temos tempo de examinar a Bíblia, e é ela que nos mostra o caminho do céu, é ela que fala de Jesus, é ela que nos dá a vida eterna. E aí, como é que fica a nossa vida? Então, será que não é melhor, por exemplo, a gente desligar pelo menos esses aparelhos que nós temos, essa televisão dentro de casa, e para os filhos falar assim: olha, que a regra agora é essa, estabelecer, falar assim: olha, nós vamos desligar isso aqui 6 horas da tarde, e nós só vamos ligar 6 horas da manhã no outro dia. A noite é para a família, a noite é para Jesus, a noite é para a Bíblia Sagrada, a noite é para nós nos conhecermos. O pai, mas a mãe precisa conhecer os filhos, e os filhos conhecer os pais, mas nesse mundo que nós estamos vivendo, não conhece mais. Aí depois amanhã chega uma notícia lá, fala assim: mas meu filho que fez isso, fala assim: pois é, só você que não conhecia ele, não sabia o que ele era, o que ela era. Certo? Então nós precisamos conhecer a nossa família. Então nós temos que tirar o que está estorvando. Nós precisamos salvar o nosso casamento, ver o que está errado. Certo? Então aí o cara está lá no bem bom, lá na cama, de repente
faz o barulhinho lá da mensagem, ele já vai ver o que está acontecendo, a mensagem lá e tudo. Irmãos, é muita coisa que a gente precisa acordar, certo? Nós estamos ceguinhos da Silva. Acorda, acorda. E agora fica de pé. Agora finalizamos mesmo, pastora, graças a Deus. Mais alguma coisa, pastora Silvana? Então é o seguinte, irmãos. Não perde a oportunidade, não. Eu não vou falar aqui agora para você fazer isso, certo? Mas não perde a oportunidade, não. Dentro da sua casa, seja homem, seja mulher, um para o outro, sejam amigos, sejam companheiros, certo? O seu marido é a melhor pessoa que você tem para você se abrir com ele. A sua esposa é a melhor pessoa que você tem para você falar das suas fraquezas para ela. Certo? Das suas dificuldades, a melhor pessoa que tem é essa pessoa que está do nosso lado, que Deus nos deu. Eu tenho uma esposa aqui que, por exemplo, ela é a sustentação das nossas vidas, é uma mulher que mudou a minha história, certo? Mas por quê? Eu era uma pessoa, irmãos, da bagunça, eu era uma pessoa da bagunça mesmo, eu era um cara mulherengo, um cara cheio de, sabe, eu não queria compromisso com nada. Depois que eu estou com essa esposa aqui, eu nunca fiquei com outra mulher e não quero e jamais hei de ficar. Amém. Até que Jesus volte para a gente subir para a glória. Certo? Eu falo isso com uma gratidão tão grande no meu coração por Deus me dar essa graça. Certo? E outra coisa, tem marido que quer que a mulher fique bonita, que a mulher fique elegante, um monte de coisa, mas ele não investe, ele não colabora e vice-versa. Então, nós precisamos olhar para isso. Se a minha esposa eu quero ver ela bonita, dentro de casa mesmo, quando a gente está lá que não tem, fala, ela vai fazer comida, alguma coisa, só eu e ela lá, fala, não, hoje nós vamos sair, vamos comer fora. A gente divide, ou então eu levo um marmitex, eu e ela comemos um marmitex só, fica baratinho, ela não precisa ir para a cozinha, não precisa ir, e a gente tem, sabe, então o que é isso? É valorizar. Valorizar. E sabe quantos aninhos que a gente está junto? 30, né? 31. Então não é 3 anos só não, irmãos. Certo? Então o amor, quando você quer cultivar ele, 100 anos é pouco. Certo? Se você está cultivando, se você está regando, está colocando adubo, está colocando amor, está colocando sinceridade, está colocando reciprocidade. Certo? Então nessa hora nós vamos só fazer uma oração. Você vai orar pelo seu cônjuge e depois quando chegar em casa, aí deixa acontecer. Certo? Amém? Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, sublime, soberano, Deus onipotente, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos. E eu quero, Deus, que o Senhor continue agraciando a minha companheira, minha amada, colocando cada dia mais e mais sabedoria na vida da tua filha, saúde por dentro e por fora, Deus, santidade cada vez mais, para que nós possamos prevalecer, Senhor, porque eu sei que ela é minha metade, eu sei que ela é carne da minha carne, eu sei que ela é um presente que o Senhor me deu, ó Deus, que os meus olhos sejam cada dia mais namoradores e apaixonados por esta mulher, para que eu possa seguir firme cada dia mais com a minha família, com a minha casa, dando frutos, para que as pessoas possam ver em nós, Senhor Jesus Cristo, uma realização de que eles também podem viver. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. E cada casal que está aqui nesta noite, que uma unção de renovação, de santidade, de unidade, de união, esteja sendo derramada sobre a vida deles, que o perdão esteja sendo gerado, Deus onipotente, e que a sinceridade e o caminho das pedras possa estar surgindo para aqueles que estavam embaraçados, para aqueles que estavam sem saber como fariam, Senhor, e até aqueles que estavam, quem sabe, pensando em pular do barco, pensando em deixar tudo e abandonar, mas que nesta noite, Deus, pelo teu Santo Espírito, eles possam estar refletindo e que venham a ser canais de bênçãos e instrumento para essa sociedade doente, perdida, para essa sociedade, Deus, que está contaminada. Que a igreja do Senhor acorde e seja fiel, começando, Deus, esta fidelidade cada dia mais intensa no meio das famílias, no meio dos casais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palmas para Jesus, Deus abençoa. Amém. Glória a Deus. Amém? Se assente então bonitinhos, amém? Que nós vamos agora, eu vou orar por aquela mesa abençoada, linda, para a gente poder confraternizar. Não é janta, viu, gente? É um coquetel, tá? Um coquetel chique demais, tá bom? Algo assim para a gente sentar e agora bater papo, uma comunhão bem gostosa. E você ouviu tudo isso aqui, né? Tem tantas coisas aí que dá para a gente ainda, né?
Mas eu quero falar uma coisa para os casais, que agora está entre nós aqui, assim, adultos, pessoas que estão aqui, que já estão maduras. Quando você tiver um problema no teu casamento, que está precisando de socorro, de ajuda, peça. Pastora, pastor, preciso marcar um atendimento, a gente precisa ter um aconselhamento. Procure ajuda. Não deixe as coisas chegar por um fio. As bolas de neve já está grande, entendeu? Para depois, aí o negócio já está entornado, daqui a pouco cada um para um lado. Não, peçam ajuda. Foi falado aqui várias coisas, né? Principalmente do respeito, do amor, da compreensão. A gente tem que compreender às vezes um ou outro. Então, busque ajuda. Se você está aqui nessa noite precisando de socorro do Senhor, depois a gente pode marcar, a gente pode estar junto, amém? Naquele atendimento particular, e a gente atender casais aqui que estão precisando realmente aí de um aconselhamento, tá bom? Podem nos procurar, tem eu, pastor Roberto, tem o pastor Valdevir, com a pastora Silvinha, tá bom? Então nós estamos aqui para dar aí todo o suporte que vocês precisam, amém? Deus abençoe então. Vamos estender a mão para aquela mesa abençoada? Pai, nós consagramos esses alimentos. Obrigada, Senhor, pela vida da Renata, do Edinho. Obrigada pela vida de todos, Pai, que trabalharam, pela vida do irmão Paiva. Senhor, muito obrigada, Pai, por todos que têm estado aqui contribuído. Nós agradecemos, Senhor, esse evento, esse momento tão gostoso, essa comunhão. Os irmãos que aqui estão, Pai, abençoa cada casal, cada vida que veio aqui hoje. Que possamos ter agora um momento gostoso, uma comunhão gostosa. E o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.